E aqui nós vemos dois, Apocalipse 3, esses instrumentos são as duas bestas. A primeira besta é um monstro horrível, como nós veremos. A segunda besta está disfarçada, inclusive se parecendo com o cordeiro. A primeira besta é a mão de Satanás. A segunda besta é a mente de Satanás. A primeira besta, que emerge do mar, representa o poder perseguidor de Satanás, agindo em e através dos sistemas de governo, dos sistemas políticos, das nações e autoridades pagãs deste mundo. A segunda besta representa as religiões e as falsas religiões e as falsas filosofias deste mundo. E para enfrentar então as bestas, eu e você, a igreja de Jesus, nós precisamos saber discernir as características da besta para que então nós hajamos corretamente e enfrentemos corretamente as bestas. Assim, quais são as características que Apocalipse capítulo 13 nos apresenta quanto às bestas? Nós precisamos entender que duas bestas é uma questão didática, mas elas se complementam, elas são dependentes uma da outra, e elas se complementam, elas se interagem no ofício e no propósito de destruir e de fazer oposição à igreja. Então, quais são as características e as ações das bestas, então, contra a igreja, e que nós precisamos saber para, então, enfrentar essas bestas? Em primeiro lugar, primeira característica das bestas é a intimidação. Nós vemos aí a descrição nos versículos 1 e 2 do capítulo 13 das bestas. Ela é descrita de uma forma muito feia: 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres, 10 diademas, sobre as cabeças, nomes de blasfêmias, parece com leopardo, pés de urso, boca como de leão. As 10, no caso aqui, os 10 chifres e as 7 cabeças, gente, são símbolos aqui de completude e de totalidade, ou seja, isso representa todas as nações de todos os tempos que agem contra Deus. E o diabo usa os poderes deste mundo para colocar o seu plano em ação. Os nomes de blasfêmias que nós vemos aí nesses versículos são os slogans usados pelos governos para se intitularem como soberanos e salvadores para todas as nações. Por exemplo, nos dias de Jesus mesmo, ou um pouco depois, quando a igreja cristã começa a crescer, a senha era Kurios Kaiser ou Kurios Christos. César é Senhor ou Jesus é o Senhor. E era um slogan que Roma usava, que César é o Senhor, porque as nações que eram dominadas por Roma, eles tinham que render culto ao imperador, eles tinham que adorar aos imperadores e se submeterem a eles. E, por exemplo, vários são os slogans que existem ao redor, ao longo da história. Muitos, nós temos hoje o slogan, por exemplo, do American Dream, né, o sonho americano, apesar que esse não é um slogan proposto pelos Estados Unidos, mas é um slogan que está no mundo. Porque os Estados Unidos, querendo ou não, são um símbolo de um sistema também, de um sistema político, de um sistema de governo. Então, esses nomes de blasfêmia são exatamente isso, é tentar tirar a dependência do ser humano de Deus e colocar num governo. E a descrição do versículo 2 aí nos mostra também a ferocidade desses governos. E uma olhada na história nos apresenta claramente isso, o que esse versículo nos propõe. Por exemplo, Roma agiu ao mesmo tempo que dava pão e circo, que foi a máxima para enganar o povo e para que Roma fizesse o que quisesse. E hoje temos visto isso também muito presente no nosso país, dar pão e circo, mas nós vemos que Roma foi feroz, matou muita gente. Já chegando mais para cá, o nazismo, como o nazismo matou tantas pessoas, o fascismo também, nos países da Europa também. Hoje, o Estado Islâmico está agindo dessa maneira também, fazendo uma grande carnificina, tudo isso visando intimidar, encurralar, amedrontar, em especial a igreja. Essa é uma das características da besta. E como nós, como igreja, devemos agir, então, mediante as intimidações propostas pela besta que emerge do mar, que simboliza os governos anticristãos. Nós precisamos, irmãos, de prudência,
Diante da intimidação, nós precisamos ser prudentes. E dois exemplos bíblicos, dois exemplos bíblicos nos trazem isso à mente. Um deles foi quando Elias, ameaçado por Jezabel, resolve então, ao invés de peitar Jezabel, como ele já tinha feito com Acabe, no capítulo 17 de 1 Reis, no capítulo 19, Elias resolve fugir. Você está acostumado, nós estamos acostumados a ler 1 Reis 19 somente da perspectiva de como superar e vencer a depressão. Ótimo, é verdade, mas não é só essa a verdade do texto, não é só essa a aplicação do texto. Ali Elias também traz para nós uma lição de que, mediante a intimidação dos governos totalitários, dos governos que tentam tomar o lugar de Deus, nós precisamos de prudência, às vezes fugir, evitar. E nós vimos isso, que o próprio Jesus viveu isso na sua infância. Quando ele nasce, então Herodes o Grande manda matar as crianças de Belém, e José e Maria recebem a ordem do Senhor, Deus, através de um anjo, para que fugissem para o Egito com Jesus ainda criança. O que nós precisamos como igreja, diante das intimidações, dos poderes, das propostas políticas que temos, é exatamente agirmos com prudência. Não se deve bater de frente o tempo inteiro. Há momentos em que nós, como igreja, precisamos nos retirar. Como Daniel, há situações em que nós precisamos subir para o nosso quarto e orar ao Senhor de joelhos dobrados para Jerusalém, especialmente na expectativa da Jerusalém celestial, e clamarmos a Deus, falarmos com Deus. Temos sabedoria para fazermos frente a essa intimidação toda que todos os poderes humanos tentam nos colocar. E às vezes isso vale, gente, às vezes não, constantemente, isso vale até mesmo no trabalho. Talvez a intimidação do patrão, a intimidação de um superior, a intimidação de um colega lá no trabalho, nós precisamos enfrentar não batendo de frente, não perdendo a paciência, mas orando com prudência, às vezes fugindo, às vezes até literalmente. Dentro de casa também. É isso que precisa ser feito em muitas circunstâncias, em muitos momentos, diante da intimidação, seja ela qual for. Mas, em segundo lugar, uma segunda característica da besta também é a sedução. Nós vemos isso nos versículos 3 e 4, e também nos versículos 12 e 15. A quem se refere os versículos 3 e 4? Aqui, alguns estudiosos pensam que há uma referência clara a Nero, que recebe essa ferida mortal e depois ressuscitou. Nero morreu no ano 68, depois de Cristo. Mas Apocalipse foi escrito no ano 96. E ainda há estudiosos e pesquisadores de Apocalipse que entendem, existe até uma expressão em latim chamada Nerus redivivus, para dizer que Nero ressuscita, ou Domiciano, que era o imperador na época que o Apocalipse foi escrito, viveu e exerceu o seu governo no mesmo espírito, na mesma tendência de Nero. Alguns acham que essa besta, que uma dessas cabeças melhor, que toma essa ferida mortal, foi o Nero, mas é impossível pensarmos assim. E como também uma das razões para não dizermos que essa cabeça que tem uma ferida mortal se aplica somente a Nero, porque o Apocalipse, se lembre, foi escrito para nós também. Ele já está se cumprindo aqui nos nossos dias. Então, como que nós temos que entender essa ferida mortal que é dada aqui nos versículos 3 e 4? Ou seja, nós precisamos entender que os sistemas políticos passam, eles perdem o seu vigor, mas logo em seguida, eles ressurgem de alguma maneira e prometendo soluções novamente. E as pessoas que não têm a Jesus confiam nesses sistemas. O capitalismo propõe isso, o comunismo propõe isso, o socialismo propõe isso, vários sistemas, várias formas de governo e de autoridades têm proposta de esperança. E as pessoas que não têm a esperança em Cristo acabam abraçando a esperança que o governo, que as nações, que as autoridades propõem para as nações. E por que os sistemas são sedutores aqui? Por causa da besta que emerge da terra. Quando nós lemos lá nos versículos, então, 12 a 14, 12 a 15, como nós vimos aí, nós vemos aí que essa besta que emerge da terra opera grandes sinais. A besta que emerge do mar, numa das suas cabeças, recebe uma ferida mortal e ressuscita. E do versículo 12 ao 15, nós vimos aí que agora são as religiões, são as filosofias
que tentam validar as atitudes da besta, que é a mão de Satanás, que é a perseguição, que é o poder opressor de Satanás, faz também milagres. E aí é por isso que muitas pessoas, mesmo vendo e tendo certeza nos seus corações, que os sistemas políticos não são capazes de oferecer tudo que um ser humano precisa, ainda assim acreditam nesses governos e abraçam essas autoridades e esses sistemas. Por quê? Porque esses sistemas são amparados por religiões falsas, por falsos profetas, por falsos pregadores, por charlatães que imprimem e são capazes, inclusive, de fazerem milagres. E não duvidemos que o diabo faz milagres. E o que isso tem a ver comigo e com você como igreja? Como que nós temos que agir diante da sedução, tanto dos governos que propõem todo tipo de solução para nós, que propõem o céu na terra, e também diante das seduções das falsas religiões que amparam esses governos e das filosofias falsas que nós enfrentamos por aí. A palavra é vigilância. Não nos esqueçamos, gente, que lá em Êxodo capítulo 7, dos versículos 11 a 13, o versículo 22, Janes e Jambres, que são os dois magos lá do Egito, que também transformaram um bordão, uma vara em serpente, como Moisés havia feito, e também imitaram a primeira praga, que foi transformar a água em sangue, mostrando para nós que Deus permite que o diabo também realize milagres. E Deuteronômio capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4, precisa ser estudado, pesquisado, hermeneutizado, exegetizado, aplicado, entendido na igreja atual. Porque ali nos diz que há profetas que prometem coisas e elas acontecem, e Deus permite. Mas esses profetas nos desviam do caminho de Deus muitas vezes. E isso é representado aqui na besta que emerge da terra. Nós temos que tomar muito cuidado nisso. Onde nós colocamos a nossa confiança? Onde está a nossa confiança no sistema capitalista, no dinheiro, no sistema comunista? Onde? Nós confiamos naquilo que nós temos, nos nossos títulos, na nossa formação, nas posses, nos bens materiais. E digo mais, irmãos, nós vivemos atrás, a igreja hoje vive atrás de milagres. Eu quero dizer uma coisa terrível aqui. Viver atrás só de milagres, em geral, é porque nós temos preguiça, muitas vezes, de viver com Deus, de sermos obedientes a Deus, de termos uma vida correta diante de Deus, para assim construirmos não só uma vida com Deus, mas aí vivermos milagres todos os dias. Muitas pessoas que querem cura, que querem a pessoa amada de volta, que querem não sei quem, um milagre, muitas vezes não tem o mínimo de disposição de obedecer à Bíblia, de vir à igreja de verdade, a não ser para obter aquilo que quer. E isso é uma atitude, é uma proposta que a besta que emerge da terra tem colocado, e muitas pessoas têm abraçado isso. Vigilância. Muita vigilância, nós precisamos. E é interessante notar que pessoas que vivem assim, atrás de milagres, são presas fáceis do diabo. Vão chegar no dia final, vão apresentar para Deus um monte de milagre. E ouvirão, malditos, vai ter que ir para o fogo eterno. Vão viver, vão abraçar um tanto de milagres, mas vão para o inferno. É claro, meus irmãos, nós não estamos dizendo aqui que Deus não faça milagres, inclusive hoje no final do culto, como esse culto, nós temos orado por isso, nós vamos orar por milagres, mas vamos orar pelo maior de todos os milagres, para que o nosso coração seja completamente rendido a Jesus Cristo, ao Senhor Salvador das nossas vidas. Terceira característica da besta também é que ela distorce a verdade, a distorção da verdade. Nós vemos isso nos versículos 5 e 6, que diz assim: foi-lhe dada uma boca para essa besta que emerge do mar, que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a igreja, nós, eu e você, era saber, os que habitam no céu, lembram-se que nós somos o sinal. Nós somos a igreja, a mulher que gera Jesus na semana passada. Nós vimos isso no capítulo 12, e a besta fala todo tipo de coisa ruim contra Deus e contra o seu povo. Esses versículos aqui, o que significam? Qual é o simbolismo? Já que, por favor, guarde isso. Não dá para interpretar Apocalipse literalmente.
tudo literalmente. Apocalipse é um gênero literário, é preciso repetir isso. E como gênero literário, como uma forma de apresentar a verdade, ele é altamente simbólico, cheio de símbolos, e nós temos que interpretar os símbolos. Então, o que simboliza os versículos 5 e 6 especificamente? Que, olha, meus irmãos, esse versículo está falando dos meios de comunicação, quaisquer que sejam, escritos, virtuais, quaisquer que sejam, todas as mídias que agem contra a Bíblia, contra Deus, contra a verdade e contra os valores de Deus. Quantos são os filmes que propagam que Deus não existe? Quantas são as novelas que propõem costumes e valores para destruírem a sociedade? Músicas que existem para acabar com a nossa vida. Alguém já disse o seguinte, eu não me lembro, eu já fucei tudo quanto é lugar para achar quem disse isso, mas eu ouvi isso num workshop em Goiânia, quando eu fazia seminário lá ainda no ano 2000. Uma frase que foi dita o seguinte, alguém disse o seguinte: não me interessa quem façam as leis desse país, desde que eu possa fazer as músicas que esse país vai ouvir. Algumas coisas mexem com a gente, tanto que pessoas vão fazer vestibular, os professores não cantam as fórmulas de física, aquela desgraceira toda lá, né? Matemática, oh meu Jesus Cristo, né? Deus tem misericórdia de nós, o sinal da cruz gospel, né? Também, né? Nos livrai-nos disso, né? De passar lá. Mas enfim, a música tem um poder de mexer com a mente e com o coração das pessoas. E aí o que acontece? Por que passa na Globo lá? Desculpa, meus irmãos, eu sei que tem gente que gosta, não tem nada contra. Mas na maioria, não é só o fato de não gostar do estilo, mas também das próprias letras do que propõe. O sertanejo universitário foi o... Gente, eu fico pensando, gente, quando saiu as músicas lá do... Agora pode falar, era Gera Samba, né? A dança da boca da garrafa. Meus irmãos, é o inferno em vida, na nossa cara, assim, dentro de casa. Domingo à tarde, Faustão. Olha, a gente tudo assistindo, e de noite é para a igreja brigar. O pastor não pregou nada. Ô culto ruim hoje. Que culto que presta depois de assistir Faustão, gente? Pelo amor de Deus, que culto? Não dá. Então, o que acontece é isso. A besta que emerge aqui do mar, ela propala doideiras, blasfêmias contra Deus e contra o seu tabernáculo, usando a mídia, usando os meios de comunicação para ir contra os valores de Deus. E muitas vezes até a própria igreja pregou mentiras. Por exemplo, na época de Lutero mesmo, na Reforma, a igreja pregava que a salvação é pelas obras. E nós sabemos que não é. Efésios 2, 8, 9 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e nem a fé é nossa, é dom de Deus, aleluia! Graças a Deus por isso. Porque se eu for depender de mim para me salvar, meu amigo, eu já estaria no inferno há muito tempo, porque eu sei quem eu sou. A Bíblia diz que eu sou totalmente depravado, no sentido de que não tenho nenhuma condição de escolher de receber Jesus Cristo. Mas a igreja pregou essa mentira durante muitos anos, e ainda tem gente pregando essa mentira. Que a salvação é pelas obras humanas, pela capacitação humana. Se a gente fizer uma pesquisa na igreja evangélica brasileira e perguntar, por que você acha que você vai para o céu? Porque eu sou dizimista, porque eu sou da igreja presbiteriana, porque eu sou da igreja da missão, aleluia, amém, igreja, está cheio de salvo aqui, né? Vai fazer isso, porque eu dou uma cesta básica, eu dou esmola, nada disso, são as consequências, nós somos salvos para fazer isso, mas nós somos salvos por Jesus Cristo. Mas vem o racionalismo do século XVII e o iluminismo do século XVIII, o iluminismo humanista, onde o homem é considerado como a medida de todas as coisas, e a verdade é estabelecida a partir daquilo que se consegue conceber pela razão. Outra mentira do diabo, da besta. O deísmo que disse o seguinte, lá no século XVIII também, que Deus até criou, que Deus existe, mas Ele criou todo mundo, deu corda como um relojoeiro dá corda num relógio, e soltou para que ele funcione por si mesmo, que Deus não intervém. Isso é mentira. Tem gente que tem capacidade de falar assim, pastor, não vou orar por uma dor de cabeça não, porque Deus tem mais o que fazer. Fala isso não. Ora pela sua dor de cabeça, pode orar pelo cachorro, pelo gato também, não tem problema não. Deus se preocupa, e não só se preocupa, age nos mínimos detalhes da nossa vida. Não vem com esse pensamento deísta para o meu lado, não. Isso é mentira. Depois vem o romantismo do século XIX,
onde aí sai da mente, da razão do século XVIII, só o racionalismo absurdo ali, o homem como uma medida de todas as coisas, coloca as emoções, e até hoje está vivendo isso. Ai, que coisa boa, que legal, né? O ser humano é tão bonito, é tão maravilhoso, nós já tivemos tantos progressos tecnológicos, o homem vai superar todas as coisas, aí vem a Primeira Guerra Mundial, acaba com isso, vem a Segunda, acaba com isso de uma vez, e entra o pós-modernismo. Mas antes disso, no próprio século XIX, houve também o liberalismo teológico, onde pessoas, teólogos, estudantes da Bíblia, começam a não crer na Bíblia, dizem que Jesus não é Deus, que Jesus não era divino, que a Bíblia não é palavra de Deus, que milagres não existem. Isso é os versículos 5 e 6 da besta aqui, depois vem a pós-modernidade, eu quero falar rapidamente. Quando as pessoas dizem, não há verdade absoluta, essa é a sua verdade, não é a minha verdade. O pós-modernismo fala isso. O pós-modernismo fala que todos os caminhos levam a Deus. E aí vem mais, ele diz também que a imagem é tudo. E aí, deixa eu falar uma coisa aqui em nome de Jesus, a gente está vendo a geração linda e maravilhosa, bombada, sarada, linda, perfeita, carro bonito, corpo sarado, profissão beleza, bons profissionais, de boas profissões, mas com a alma apodrecida, com a personalidade doente, verdadeiros psicopatas, verdadeiros lixos humanos, gente que não vale nada, mas é bonito, é sarado, entendeu? Tudo certinho, a camisa é da Tommy, a calça é da Lacoste, o sapato é de não sei o que lá. É que eu não tenho muito esse negócio, o meu é Sandro Moscoloni, já ouviu falar? Pô, bicho, mas vestiu bem pra caramba, eu falo a verdade. Ficou massa meu sapatênis aqui. Enfim, é isso. Queria quebrar um pouquinho, né, do clima aqui. O pós-modernismo diz também que a vida não tem sentido e nada se explica. Nada explica a vida. A quebra de regras e de princípios. Hoje a nossa geração tem prazer em quebrar as regras e os princípios. O deboche, meus irmãos, é um deboche, desculpa. O Wesley Safadão vender mais que o Milton Nascimento, eu não aceito isso, não pode. Não dá. Não, fala a verdade. Isso é o deboche da nossa geração pós-moderna. Deus está falando aí, não individualismo. Cada um só pensa em si mesmo. E assim nós temos visto que essa também é uma ação da besta que emerge da terra. E diante disso, o que nós como igreja precisamos, gente? De discernimento, de entendimento, de nos saturar da verdade, de buscar na Bíblia a verdade e em obras sérias, autores sérios, homens de Deus que a história já mostrou para nós. E precisamos ser cautelosos com todos os ensinos que se nos apresentarem. Precisamos voltar às fontes. Esse foi o lema do humanismo que Lutero pegou e pegou bem, porque Deus também fala, a graça comum de Deus age em todas as coisas, e ele, juntamente com os demais reformadores, voltam direto para o Novo Testamento em grego e o Antigo Testamento em hebraico, e vão vendo o que a igreja estava fazendo com o mundo. Ele disse, voltar às fontes. É o que nós temos que fazer, voltar à fonte da Escritura, da palavra de Deus, porque a Bíblia diz em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, é da verdade que a nossa geração precisa, e a Bíblia diz que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, e a vida eterna é conhecer a Jesus. É o que nós precisamos resgatar em nome de Jesus. A besta faz questão de distorcer a verdade, de colocar conceitos errados na nossa vida. E ele usa a mídia, música, televisão, internet, Instagram, WhatsApp, tudo jornal escrito. Nós temos vivemos há poucos dias um drama aqui na nossa igreja, porque foi se falado uma coisa e foi se feito questão de distorcer as palavras que foram ditas. É isso que a besta faz. Ela usa os meios de comunicação. Quarto lugar, são 5, a gente vai encerrar, gente. Quarta característica, a ação da besta é a perseguição. Nós vimos isso aí do versículo 7 ao versículo 10. A palavrinha aí, pelejar-se contra os santos, traz a ideia aqui de perseguição, que inclusive consegue matar alguns cristãos. Mas nós precisamos lembrar do paradoxo aqui. Quem vence e será finalmente derrotado, que é a besta, que é o diabo, e os vencidos serão finalmente vencedores.
O diabo consegue exercer sobre os seus seguidores autoridade, e isso respinga na igreja. E por causa dessas vitórias aparentes desses reinos, desses sistemas políticos, a besta vai ser adorada por aqueles que não são salvos. O versículo 8 mostra isso para nós aí, porque o nome deles não está escrito no livro da vida. E a expressão, o livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, mostra para nós a soberania e a eternidade do plano de salvação de Deus para nós. E Romanos 11, 29 diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. É por isso que nós estamos seguros nas mãos de Deus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a confirmação disso está no versículo 9. Ele quer dizer o seguinte, o versículo 9 aí: Deus está do lado do seu povo na terra. Olha, se vocês que têm ouvidos, ouçam. Deus está conosco. E o versículo 10, gente, é um encorajamento para nós. Nós, porque somos de Jesus, ficaremos firmes na palavra de Deus, custe o que custar, mesmo se nosso fim tiver que ser em cativeiro ou sermos mortos à espada, nós permaneceremos firmes no Senhor e venceremos pela fidelidade a Deus e a sua palavra, e não por nos rendermos à espada ou à vingança contra a besta, contra os agentes de Satanás. E o que a gente precisa então diante da perseguição física e de qualquer tipo de perseguição que o diabo inflige contra nós, quaisquer que sejam? Nós precisamos, gente, de tranquilidade, de não nos preocuparmos, de não ficarmos apreensivos com a perseguição. Jesus diz aí, se você quiser abrir a sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 10, é um dos capítulos mais lindos para mim de toda a Bíblia, que é a missão que Jesus dá aos 12 discípulos. Em Mateus 10, 18 a 20, Jesus diz o seguinte: por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Tendo do versículo 28, veja aí do versículo 28 em diante: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, uma moedinha bem de baixo valor, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. É a segurança, é a tranquilidade que nós podemos ter, porque Deus está conosco. É interessante a história de Policarpo de Esmirna. Lembra que nós estudamos em Apocalipse capítulos 2 e 3, as igrejas, e vimos a igreja de Esmirna, que era uma igreja que sofria. Policarpo, o pastor dessa igreja, foi preso com 86 anos, e foi-se exigido dele que ele confessasse que César era Senhor. E ele não fez essa confissão. E acenderam ali uma fogueira e falaram: rapaz, nega esse tal de Jesus aí, quem é Deus é César, aqui, quem é Senhor é César, não é esse tal de Jesus aí não. Ele disse que não faria aquilo, porque até ali Jesus só tinha feito bem a ele, e Policarpo foi lançado à fogueira e foi em paz, tranquilo. Meus irmãos, nós não precisamos temer as perseguições que virão. O que nós precisamos é sermos fiéis a Deus. Sabe por quê? Porque em qualquer circunstância e situação, Deus estará conosco em nome de Jesus, e vai nos capacitar, e vai nos confortar em nome de Jesus. É claro, meus irmãos, ninguém que quer passar o que aqueles irmãos nossos coptas passaram, mas é interessante notar que todos eles morreram orando ao Senhor, e testemunhando o nome de Deus. Ninguém amarelou, ninguém. Quinto e último lugar para a gente encerrar. A quinta característica, a quinta ação da besta é a cosmovisão, é implantar em nós uma cosmovisão, é implantar nas nações uma forma. O que é uma cosmovisão? É uma maneira de ver a vida, é a maneira de entender a existência.
E essa besta, isso está nos versículos 16 a 18, imitando a Jesus, que nos dá o selo do Espírito Santo, a besta que emerge da terra também vai imprimir uma marca, um nome e um número na mão ou sobre a cabeça das pessoas, dos seus seguidores. E deve ser sabido o seguinte, agora que talvez seja um pouquinho mais interessante, o número da besta, né? Precisamos entender que assim como o Espírito Santo é a nossa marca, é o nosso selo, está lá em Apocalipse capítulo 7, versículos 2 e 3, o Espírito Santo é invisível, a marca da besta também é invisível. Alguns já falaram na história que, pelo menos a história recente, lendo há algum tempo atrás um livro do Dr. David Martin Lloyd Jones, da Capela de Westminster, ele falando que quando o rádio começou a bombar no início do século, as pessoas achavam que as ondas de rádio é que eram a marca da besta, o sinal da besta. Aí depois vem o código de barras, eu me lembro muito bem, quando isso bombou na década de 80, Vim Malgo, da chamada meia-noite, falou que o código de barras era mesmo a marca da besta. Alguns já falaram do CPF, e agora tem o tal do chip, né, que estão falando que vai colocar no braço e tal, essa coisa toda. Tem gente inteligente aqui entre nós que crê nisso. E eu respeito, é uma crença. Mas, meus irmãos, deixa eu te falar, você acha que o diabo é bobo assim? Você acha que o diabo é besta desse jeito? Ele está querendo imitar a Jesus Cristo. A marca de Satanás também é invisível. A marca é na mente e é na mão direita. A mente traz a ideia de uma mentalidade e a mão executa esta mentalidade. Assim, essa marca da besta, esse nome da besta, são padrões de pensamento que determina todo o nosso estilo de vida, que determina o estilo de vida das pessoas. Isso está nos versículos 16 e 17. Mas aí como explica então a questão do versículo 17, dessa dificuldade de comprar e de vender? Nós vimos no estudo das 7 igrejas que algumas delas passavam por dificuldades, alguns irmãos passavam dificuldades porque eles não faziam parte das sociedades da cidade ali, e eles tinham então dificuldade até de trabalhar, muitos eram dispensados de seus trabalhos. O problema social era grande, mas hoje nós entendemos que devido a tanta corrupção e maneiras nocivas de empreender e de fazer dinheiro, de gerar riqueza, nós como igreja vamos ter que ter muita sabedoria para saber como sobreviver digna e honestamente nesse meio. E isso, gente, se confirma por causa do número da besta. Essa depravação toda que existe para levantar fundos, levantar riquezas, levantar bens, levantar dinheiro. E aqui vem o que significa o 666. Essa é a grande questão para muitos, quem sabe. Alguns sugeriram também ao longo da história que 666 se referia a Nero, que a soma das letras do nome Nero, em hebraico, não em grego e nem em latim, dava 666. É uma interpretação bem interessante. O Vim Malgo, também conhecido na década de 80, não tanto agora, mas da chamada meia-noite, ele chegou a falar na década de 80 que o número da besta eram os computadores, e falou de algumas bandas, algumas até legais aqui. Falou dos Beatles, os Beatles bem legais, né? O Kiss, vocês se lembram da banda Kiss, né? Falou que essa era uma marca. Falou também do Black Sabbath e também falou do AC/DC. Sinceramente, não curto muito nenhuma dessas aqui, nunca curti, graças a Deus, amém, igreja, louvado seja Deus, né? Tem inclusive os Beatles, mas não é a marca da besta, não tem como, porque o Kiss vai acabar totalmente, os Beatles já acabou, só falta agora o Ringo Starr e o Paul McCartney, que Deus os abençoe, né? E que John Lennon e o George Harrison, que Deus o tenha num bom lugar, né? Que Deus tenha misericórdia, em nome de Jesus, mas eles vão acabar e depois não vai ter marca da besta mais, não é? E outra, será que só podia comprar ou não comprar quem gostava do Kiss? Que inclusive o Kiss depois até tiraram as máscaras, vocês se lembram? Depois no início da década de 90, lançaram uma música legal chamada Forever. Essa eu escutei, perdoa, irmãos. Acho é bem legal a música, mas não ouço não. Um tal de Arthur Bloomfield diz que a marca da besta pode ser o diabo, o anticristo e o falso profeta, é a tríade maligna. Kistemacher, um outro comentário de respeito também,
diz que são os juízos de Deus, porque no sexto selo, na sétima trombeta e na sexta trombeta e na sexta taça, vem os juízos de Deus. Também não se sustenta. William Hendrickson, outro comentarista de peso também, fala que o número da besta 666 é fracasso sobre fracasso sobre fracasso. Mas, enfim, o que se pode dizer? A bem da verdade, irmãos, nós não sabemos exatamente o que é. Ninguém tem capacidade. Essas são sugestões que deram, existem algumas outras. Mas nós precisamos lembrar o seguinte: os números em Apocalipse têm significado. O 7 é perfeito, o 3 é de trindade. E o número 6 é o número humano, é o número de humanidade, é o número imperfeito, é o número que, mesmo repetido 3 vezes, tentando imitar a trindade, nunca vai chegar a ser 7. E é interessante que isso é do homem. O número da besta é número de homem. E onde está a besta? Onde está o diabo aqui, por trás disso tudo aqui? O filme O Advogado do Diabo tem mais aula de teologia para nós do que muitos seminários que existem por aí. Muitos. Há alguns seminários, o pessoal se escandaliza, às vezes, o pastor Simon falar que, cara, não mexe com esse seminário, não. O pessoal acha que ele é radical, que ele é retrógrado, que ele é grosso, não sei o quê. Ainda não entenderam, de fato, o coração do pastor Simon e a mente dele. O zelo que ele tem para com a igreja de Jesus. Tem, lógico, é humano, igual a todos nós aqui, mas é zelo dele, porque tem alguns seminários que são mais nefastos do que escutar a música do Kiss e do Black Sabbath, que só ensina água, só ensina coisa ruim, só distorce a verdade. Mas olha só, porque voltando ao filme O Advogado do Diabo, num dos diálogos ali do personagem do Al Pacino, ele conversando com Ken Reeves, que era o filho dele lá, com o caso de uma irmã que era membro da Igreja Batista. Quem assistiu o filme lembra-se muito bem. Está certo que o filme foi lançado semana passada, né? Foi poucos dias aí, né? Mas ele fala uma coisa que me marcou. O diabo fala assim: eu sou o verdadeiro humanista. Eu gosto do ser humano. Porque Deus coloca desejo no coração do homem e proíbe de praticar. Eu não. Eu incentivo o homem a praticar, a fazer sexo livre, a beber, a se drogar. Eu sou o verdadeiro humanista. E o que isso ensina para nós? Qual é a ligação do número da besta, já que é o número humano, com o patrocínio de Satanás? Gênesis 3, o diabo chega perto de Eva e diz o seguinte: o que Deus falou para vocês? Que não é para fazer isso, que senão a gente vai morrer. É certo que vocês não vão morrer, o diabo fala para Eva. E outra, ele sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Sabe qual é o grande pecado nosso, gente? Como filho, como pai, como pastor, como presidente, como vereador, como marido, como mulher, é que a gente quer ser Deus. E a gente acha que a gente é Deus. Muitos filhos hoje estão sendo treinados para crescerem assim, achando que são Deus, sem noção do perigo, sem noção de respeito, porque o pai acha que o filho é puro. Deixa eu te falar, a Bíblia fala que não é não, tá? A Bíblia fala que todos os nossos bebês nascem totalmente perdidos, e se nós não os evangelizarmos, e não os ganharmos para Jesus, eles vão para o inferno, tá? São pecadores, terríveis, assim como nós. Nós precisamos lembrar disso em nome de Jesus, não podemos esquecer disso. Então o homem quer ser Deus, e o diabo incentiva isso. Quer ver um exemplo da história? A construção do Titanic. Construíram o Titanic para não afundar. Ele podia encher de água até o quarto compartimento, que ele não afundava. E como Deus é caprichoso. Aquela senhora que entra, que o filme não retrata legal. Assisti também um bocado de vez, o filme é recente também, né? Não é verdade? Quem não assistiu o Titanic, o Advogado do Diabo, está aí uma boa proposta, né? Senhor, capitão, esse navio afunda? E o capitão disse: nem Deus afunda esse navio. Mas nem precisou. Um icebergzinho sem vergonha afundou o Titanic. E é engraçado que o filme também não dá ênfase, mas o navio afunda com a orquestra tocando: mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
tem jeito de fugir de Deus, não. E o homem nunca vai ser Deus. O Titanic afunda. Nós morremos, nós pecamos. Esse é o número da besta. São as ações humanas. É uma mentalidade que leva o homem a agir fora dos padrões de Deus, mas com desejo intenso de ser Deus. Esse é o nosso problema. Sabe por que muitas pessoas hoje estão sozinhas? Porque elas têm certeza que se elas começarem a se relacionar, elas vão descobrir quem elas são, o diabo. Porque uma relação a dois, em especial, nos coloca de frente com nós mesmos. Não é verdade? O outro é um espelho. Porque eu só vejo no outro aquilo que eu sou. E aí quem vai me dizer que eu sou Deus? Não é verdade? Infelizmente, é isso que nós temos vivido. É esse o significado do 666. É uma mentalidade que leva o homem a agir com a mão direita, fora dos padrões de Deus, mas com desejo de ser Deus. É colocar Deus de lado e querer ser Deus. É por isso que a gente vê essa moçada aí, acidente, não sei o quê, capota o carro, bêbado e tal. Dali 6 meses, bêbado de novo, e corre. É isso, porque acha que é Deus. Essa é a mentalidade da besta. O que isso tem a ver conosco para a gente encerrar? Tem a ver que a nossa cosmovisão deve ser moldada, a nossa forma de entender a vida deve ser moldada pelas Escrituras Sagradas, pela Bíblia. Tudo que nós temos é a Bíblia. A igreja, nos dias de Lutero, dizia que a igreja dava autoridade à Bíblia, e Lutero dizia, de jeito nenhum, a igreja nasce da Bíblia, tudo emana da Escritura, tudo é da Bíblia, desses 66 livros canônicos, que é um milagre. Esse vai ser o teste no dia final. Você creu na palavra, e a palavra de Deus já está revelada, está aqui, é simples. É só ler, são letras, são palavras, são frases, são orações, são parágrafos, são capítulos, são livros, são 2 testamentos que revelam o caráter de Deus e que molda a minha vida para a honra e glória do Senhor. É isso que nós precisamos. E aí a grande questão vai ser aquela questão que Jesus enfrentou no deserto. Nós precisamos entender que nem só de pão viverá o homem. Nós precisamos entender que nós não podemos tentar a Deus, porque tem gente tentando a Deus aí. Tem gente querendo fazer as coisas todas erradas e ainda querendo milagres. E mais, nós temos que adorar somente a Deus e mais nada, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Nós enfrentamos então a cosmovisão, a maneira que o diabo tenta nos fazer pensar a vida. E já conseguiu e consegue com aqueles que não são do Senhor. Nós precisamos nos submeter à Bíblia. A pergunta é, meus irmãos, quanto tempo nós gastamos para ler a Bíblia? E deixa eu só dar uma dica aqui. Todo ano se pergunta, quem leu a Bíblia uma vez? Aí ninguém lê. Mas a gente não é muito inteligente. A gente começa a ler a Bíblia no ano, faz aquele propósito, no meio do ano já desistiu, parou, aí no final do ano faz o propósito de novo, aí sempre está recomeçando. Uma dica, vou repetir, vou falar novamente aqui. Pega onde você terminou, até onde você leu, e continua. Nem que seja para ler a Bíblia uma vez toda em 3 anos, amém, glória a Deus. Simples assim. Às vezes a gente é acusado aí que não é muito inteligente, então algumas pessoas têm até razão a partir da leitura da Bíblia, né? Mas vamos fazer assim, em nome de Jesus, e nos submeter à Escritura Sagrada em nome de Jesus. As características da besta, a primeira delas é a intimidação, a segunda é a sedução, a terceira é a distorção da verdade, a quarta é a perseguição e a quinta é a cosmovisão. Como nós vamos combater isso? Eu encerro lendo 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, se você quiser abrir e quiser anotar. O remédio contra a besta nosso é o seguinte: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Que Deus me ajude e que Deus te ajude, porque nós já estamos enfrentando as 2 bestas. A que emerge da terra, que é a mão perseguidora de Satanás, através dos sistemas políticos, de governos que são contrários a Deus. O diabo também age através da besta, que emerge da terra, que são as falsas religiões, que estão assim, inclusive algumas ditas cristãs, e as falsas filosofias, para nos fazer impressionados com milagres falsos, para nos conduzir à perdição. Irmãos, nós temos feito o que com isso? Quem você anda lendo? Quais são os autores que você lê?
Sabe, meus irmãos, uma das coisas que me dá muita alegria, não só pelo poder, pela condição de poder servir, mas é a alegria de poder ajudar as pessoas a encontrar um bom caminho. Quando alguém chega para mim e pergunta, pastor, Lutero, Martim Lutero, o que você me indica para ler? Eu já mando o cara logo para o John Stott, para o John Bunyan, para o James Packer, para o John Piper, para o John MacArthur, para o João Calvino, para o Lutero, para o Atanásio, para Agostinho. Tanta gente boa para a gente ler, tantas igrejas boas para se congregar, tantos pastores bons para se ouvir. É isso que a gente precisa em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar orando, vamos ficar em pé. Eu gostaria de orar hoje, gente, por uma questão séria. Conversávamos antes do culto, inclusive. Nós estamos vivendo um tempo de intensa insegurança no nosso país, dinheiro sumido, pouco emprego, pouco trabalho sempre tem, mas trabalho remunerado, trabalho digno, com remuneração digna, isso vai gerando ansiedade na gente, a mente fica atacada, muito atacada, começa a surgir angústia, começa a surgir desespero, começa a surgir desânimo. Oh, meu Deus do céu, de novo acordar segunda-feira lá, enfrentar aquele patrão, aquele chefe, de novo, mesma coisa, mesmo prejuízo aqui, ali, a gente fica, sabe, cansado. Tem gente assim, talvez tenha gente assim aqui hoje entre nós, cansado, desanimado, quando não é questão de trabalho, é em casa mesmo, as coisas que parecem que não andam, não mudam, o pai que não quer saber de Deus, aquele filho que não quer voltar, e isso vai gerando uma angústia na gente, assim, um terror, um pavor. Se há alguém aqui nessa noite enfrentando assim, algum tipo de luta assim na mente, por causa dessas circunstâncias que nós temos vivido, eu gostaria de orar com cada um de nós aqui, juntos aqui na frente, como sinal assim da nossa rendição a Deus. Se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar juntos assim em nome de Jesus. Está difícil, estou quase desesperado, a coisa lá em casa não está boa, as coisas estão muito difíceis. Então vem aqui, vamos orar juntos aqui, vamos colocar diante de Deus. Pode vir, fica à vontade para a gente orar juntos, consagrando ao Senhor nossa mente, nossa alma, nosso coração, pedindo a Deus força no corpo também, para que a gente tenha força no corpo, que quando a mente não está boa, o coração não está bom, o corpo também reflete no corpo, não é? O corpo padece também, quando as coisas parecem que não andam, aí vem as enfermidades oportunistas, vem uma gripe, sei lá, a imunidade abaixa, o coração acelera, alguma coisa acontece, vem cá. Vamos orar juntos aqui, vamos apresentar diante de Deus toda a nossa situação, toda a nossa vida, pedir a Deus força, lembrando que a vida, gente, não é o que nos acontece, mas é como nós interpretamos aquilo que nos acontece, entendeu? Então Deus vai dar uma nova visão para nós, nos fazer enxergar por trás da situação, por cima, pelos lados, na frente, atrás, por baixo, nos dá uma nova visão da circunstância, da situação, em nome de Jesus. Talvez também aqueles que estão lutando orar por aqueles que estão tendo lutas na mente, no sentido de discernir a verdade, em quem confiar, em que confiar. Confie em Deus em nome de Jesus, confiar em Jesus, o Senhor. Vamos orar então. Pai bendito, Deus maravilhoso, obrigado por este dia, por este culto, obrigado pela Tua presença aqui conosco, obrigado pelo ensino, pela palavra do Senhor, que é clara, que nos desafia, obrigado pela riqueza, pelo fortalecimento que vem da mesma. Pai, nós aproveitamos para pedir que o Senhor nos dê sabedoria para encararmos as oposições, as artimanhas, as ciladas malignas por trás dos sistemas que nós estamos inseridos neles e temos que ser luz no meio dessa geração pervertida e corrupta, como nos diz Filipenses capítulo 2. Nos ajude, ó Deus. O nome de Jesus nos fortalece a sermos luz e a não sermos corrompidos, a não sermos desviados, desvinculados do Senhor no meio dessa geração, no meio dessas ações diabólicas. Deus, dá-nos olhos abertos e mente esperta, inteligente, ungida pelo Senhor, para dizermos não, identificarmos as ações diabólicas, ó Deus, e fugirmos de tudo isso em nome de Jesus. Capacita-nos aqui. E
E agora também, Pai, nós oramos por cada um de nós que estamos aqui à frente, porque temos enfrentado lutas do lado de fora, incertezas, que temos enfrentado, ó Deus, dores, decepções, que temos enfrentado, ó Deus, resultados de exames insatisfatórios, desfavoráveis, ruins, que temos, ó Deus, enfrentado lutas de toda espécie, Senhor, que temos experimentado a dor da traição, a dor da humilhação, a dor da falta de perdão, ó Deus, enfim, tantas coisas que vêm e trazem desespero, angústia, desânimo, cansaço à nossa alma, à nossa mente, ao nosso corpo. Nós pedimos, ó Deus, que nessa noite, quaisquer que sejam as lutas que cada um aqui tem enfrentado, ó Deus, ó Deus, que o Senhor Deus deu fortalecimento para nós, nos dê olhos espirituais, nos dê força e fé para enxergar, ó Deus, a boa mão do Senhor por trás disso, a cuidar de nós, a nos abençoar, e além disso, ó Deus, mostra para nós o teu trabalhar nessa circunstância, nessa situação. Não permita que ninguém desista, que ninguém jogue a toalha, ó Deus, que ninguém, ó Pai, chute, ó Deus, o balde, ó Deus, que ninguém se desespere, mas, ó Deus, que todos permaneçam firmes, sabendo, ó Deus, que o Senhor age poderosamente, ainda que tantas vezes, silenciosamente, e pareça que o Senhor se esqueceu de nós. Tira esse sentimento dos nossos corações de que o Senhor nos abandonou. Tira isso de nós, ó Deus, não permita que isso aconteça, que isso continue acontecendo nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por cada um que aqui está. Dá o teu fortalecimento, dá a tua paz, dá a tua vida e dá a tua graça para cada um de nós. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E assim, meus irmãos, ide em paz, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no amor de Deus, o nosso Pai, e no consolo, e na força, e na direção, e na capacitação, na iluminação, na visão do Santo Espírito de Deus. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos fortaleça e nos ajude e nos faça caminhar em vitória até o dia em que Jesus há de voltar para nos levar para o seu reino celestial. Em nome de Jesus. Amém.